uma ação de execução fiscal de mais de 4 milhões de reais. De um lado, o advogado da empresa dizendo que não deve nada, que não há um centavo de tributo a ser pago. Do outro lado, a Fazenda Nacional dizendo exatamente o contrário e querendo cada um dos centavos desses 4 milhões de reais atualizados. E mais, a Fazenda Nacional ainda diz que não precisa de perícia para decidir essa questão, porque é só uma questão de direito. E é aí que começa todo o problema. Hoje eu vou te mostrar como uma perícia tributária bem feita pode influenciar diretamente no fluxo de caixa de uma empresa e, por que não, no fluxo de caixa do Estado, que está tão pobrezinho aí atrás de tributos e de arrecadação. E, inclusive, nessa aula de hoje, eu vou mostrar para você como um assistente técnico pode, inclusive, ganhar muito mais do que o perito judicial nomeado nesse processo. Mas antes de começar essa aula, eu quero que você clique logo no botãozinho aí e deixe o seu like. Isso é muito importante para a gente. Isso nos incentiva a cada vez mais produzir mais aulas e mais conteúdo aberto aqui para você no canal do Instituto IFS. Eu quero que você saiba que esse conteúdo aqui é uma pequena fração do que rola dentro do ecossistema Perito SA, dos cursos que são disponibilizados pelo Instituto IFS. Então já deixa logo aí o seu like e se você não está inscrito no canal, se inscreve e vem agora acompanhar como é que essa perícia de mais de 4 milhões de reais vai ser desenrolada. Vamos lá. Estamos falando de quê? De uma perícia tributária em embargos à execução, não é verdade? Nesse tipo de situação, nós temos basicamente o seguinte, olha. Nós temos o embargante, que é a empresa que realizou uma determinada atividade que está sendo tributada pela Receita Federal. E temos, obviamente, aqui o embargado, que é a União, né? No polo ali de acusação. A empresa alega o quê? Que fez tudo correto, dentro de uma operação chamada de drawback. O que é o drawback? Drawback é um benefício fiscal que permite que as empresas realizem determinadas operações. Esses impostos, esses tributos, eles ficam suspensos. Se a empresa cumprir determinadas condições, esses impostos se tornam o quê? Deixam de ser cobrados. A operação se torna isenta de tributação. Ocorre que a empresa, nesse mecanismo aqui de drawback, ela defende o quê? Que ela cumpriu todos os requisitos e realizou o quê? A exportação efetiva dos produtos, tá? Por outro lado, a União alega o quê? Descumprimento formal das normas previstas na legislação sobre o benefício fiscal do drawback. E existe o quê? E exige o quê? Os impostos e a multa, tá? A União aponta irregularidades, já a empresa, que a gente vai chamar aqui de cópia, tá? Defende que a operação foi toda regular. Por quê? Porque a circulação interna desses insumos que foram objeto do benefício fiscal, eles ocorreram dentro de um único grupo econômico. Então, o objeto dessa perícia aqui, tá? É o ato concessório, tá? O ato concessório desse benefício fiscal. O centro da disputa está onde? Na interpretação da execução dessa espécie de contrato fiscal, tá? Nesse caso específico aqui, a gente tem basicamente o quê? Nós temos a necessidade de a produção de prova pericial, tá? E que o juiz já deferiu, ele disse aqui, ó, defiro a produção de prova pericial contábil para examinar as operações realizadas pela embargante e verificar o quê? Se houve o cumprimento daquilo que está previsto na legislação. A União alega o quê? Puramente que se trata de uma questão de direito e pede o quê? A dispensa de perícia. Diz que não há necessidade de perícia. O juízo rejeitou completamente esse argumento da Fazenda e determinou o quê? A realização da análise fática e contábil das operações, tá? Antes, a gente vai explicar para você aqui o que é esse mecanismo de drawback. Basicamente, nós temos o seguinte, olha. Nós temos esse mecanismo que permite o quê? A suspensão dos tributos incidentes na importação de
insumos. Então, o que acontece? A empresa, ela importa insumos, tá? E esses impostos de importação ficam suspensos. Então, a empresa, recebendo esses insumos, coloca esses insumos no seu ciclo produtivo, agrega valor, industrializa e produz o quê? Um produto aqui dentro do país. Ou seja, gera valor e esse produto ele vai ser objeto de quê? Necessariamente de exportação. Então, o insumo entrou no país, passou pelo processo produtivo e deve obrigatoriamente ser exportado. Então, quando há a exportação obrigatória desse produto, essa suspensão se converte em quê? Em isenção. E aí isso a gente chama de quê? De condição resolutiva, ou seja, a efetiva saída desse produto que foi produzido com insumos que entraram no território nacional com os impostos, os tributos de importação, os impostos de importação suspensos. Então, esses produtos saindo, essa suspensão se transforma em quê? Em uma isenção fiscal. E aí o que acontece? Olha, a grande discussão aqui é a seguinte, ó. O ponto aqui, ó, é que a empresa que foi beneficiada ou que é beneficiária desse ato concessório, essa empresa a gente vai chamar aqui de Cópia do Nordeste, tá? Essa empresa, ela transferiu esses insumos para uma empresa chamada Cópia do Brasil Limitada, que alega que é o quê? Uma empresa do mesmo grupo econômico, tá? Essa empresa, Cópia do Brasil, então fez o quê? A industrialização, tá? E procedeu à exportação física. O ponto de atrito aqui, ó, basicamente é o quê? É que a União diz que essa circulação interna, ela é o quê? Tributável, ou seja, quer exigir os impostos porque entende que essa movimentação interna terminou burlando a legislação. Então, a União alega que a exportadora, que é a Cópia do Brasil, é diversa da beneficiária, que é a Cópia do Nordeste, violando, portanto, o quê? O ato concessório. Só que, para completar ainda mais essa confusão, essas empresas elas passaram por um processo de reestruturação societária. Então, vou mostrar aqui para você, ó, qual foi o processo de reestruturação societária pelo qual essas empresas passou. Esse processo, basicamente o quê? Nós gerou a empresa chamada Cópia Comércio e Indústria Limitada. Essa empresa, ela incorporou, né, a Cópia do Brasil, foi incorporada, e incorporou também a Cópia do Nordeste. Então, veja, ela alega que essa transferência, tá, não foi uma venda de mercado, mas simplesmente o quê? Uma movimentação, uma integração logística entre empresas interdependentes visando o quê? A exportação, tá? Digo mais, o embate dentro desse âmbito aí de discussão traz a seguinte tese, a tese da Fazenda dizendo que o artigo 111 do Código Tributário Nacional deve ser interpretado de maneira literal e restritiva, tá? Se o CNPJ do exportador diverge do ato, o benefício é anulado. Ou seja, a finalidade não valida o erro, né, do rito. Já a tese do contribuinte já traz uma interpretação um pouco mais refinada, baseada em quê? No objetivo final, que houve o quê? Ela diz, olha, houve o ingresso de divisas com a exportação? Sim. Houve a exportação física? Sim. Então, essa reestruturação societária não deve anular o benefício fiscal. Veja que essa discussão toda nos traz o quê? A necessidade de definir se de fato houve a entrada desses insumos, se de fato esses insumos foram efetivamente industrializados, entraram no ciclo de produção, e 3, se esses insumos transformados em produtos, se eles foram exportados. Observe que nesse caso aqui, ó, a gente tem então o quê? A necessidade de executar basicamente 3 procedimentos periciais,
tá? Que vão buscar o quê? Dar resposta à aquisitação. Então, nós temos aqui, ó, no caso do perito contábil judicial, ele vai ter que fazer o quê? A rastreabilidade, ele vai ter que rastrear toda a operação. Comprovar o nexo físico e documental entre o insumo importado e o produto exportado. Então, esse nexo tem que estar devidamente comprovado pela documentação acostada aos autos, tá? Outro ponto, ele tem que analisar a integridade, verificar se houve algum tipo de desvio de mercadoria ou de insumo para o mercado interno, no caso, para consumo nacional. Lembre-se que o benefício fiscal do drawback, ele é voltado para quê? Voltado para a importação com suspensão tributária, mas condicionada à exportação do produto. E o ponto 3, análise da natureza da operação. Ou seja, vai ter que fazer análise da contabilidade, né, da transferência entre as unidades do grupo, né, verificando se houve uma venda ou se houve uma transferência. E aqui, olha, ganha importância o trabalho do assistente técnico. Por quê? Porque o assistente técnico necessariamente vai ter que orientar não só a construção dessa defesa, desse digamos assim, né, desse embargo à execução, mas o assistente técnico vai ter que executar basicamente todos os procedimentos que o perito judicial também irá executar. Ou seja, vai ter que fazer uma verificação documental preliminar, identificar todos os atos concessórios. Então, o ponto 1 aqui, ó, identificar todos os atos concessórios. Identificar quais foram os números, as datas de publicação no Diário Oficial, direitinho, qual foi o CNPJ que foi beneficiário desse ato concessório, tá? O segundo passo, vai ter que analisar todas as declarações de importação, que a gente chama aqui de DI, que estão vinculadas ao quê? A esse ato concessório. Então, vai ter que listar todas as declarações de importação, todas as DIs, tá? E linkar com esse ato concessório, tá? Da mesma forma, vai ter que listar também todos os registros de exportação, tá? E as declarações de exportação, de saída, tá? E mais, no caso de ter havido, né, essa saída, nós temos aqui as notas fiscais, as remessas e as notas de exportação, mas nós temos também o quê? Eventualmente que analisar os documentos que deram movimentação interna, tá? Entre as empresas, conforme foi já destacado. Então, essa seria a sequência macro de procedimentos. Então, nós temos aqui, veja só o exemplo aqui de documento. Nós temos aqui, né, a guia de importação. Então, o perito vai ter que examinar essa guia de importação, ele vai ter que identificar claramente quem é o beneficiário, quem foi o importador, quem foi que concedeu, quem foi que fez o transporte, tá? As quantidades ali devidamente registradas, tá? Checar aqui, ó, que é objeto de drawback e identificar também o que? O ato concessório, ó. Tem que identificar aqui o ato concessório. Esse ato concessório é justamente aquilo que eu falei. Todos os documentos que forem produzidos, emitidos, as guias de importação e de exportação, de movimentação, todas essas guias, todos esses documentos têm que fazer referência a esse ato concessório, tá? Para chegar ali, ó, na exportação também. Então, os registros do Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior, identificar todas as informações de exportação, tá? Identificando aqui, ó, de novo, ó, o número do ato concessório. Conferir aqui, olha, toda a descrição dos insumos, né? Ou melhor dizendo, dos produtos que estão sendo exportados, tá? Então, esse ali, ó, é o rastreamento do início ali até o final. Só que dentro desse rastreamento ali, ó, a perícia, tanto a perícia judicial quanto a assistência técnica, vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma reconciliação quantitativa, tá? Ou seja, entre os insumos que foram importados, eventualmente
as perdas dentro desse processo de produção até a finalização ali do produto que vai ser exportado. Então, o perito deve cruzar os estoques desde a entrada dos insumos importados para demonstrar o quê? O saldo desses insumos, verificando se ele é compatível com o volume exportado e, eventualmente, verificando o quê? A existência ou inexistência de sobras para a venda interna. Lembrando que todo esse processo produtivo ainda passa por um processo de perdas. Então, isso também tem que estar devidamente documentado. E, normalmente, isso é documentado onde? Em laudos periciais de engenharia. O terceiro procedimento é a análise da natureza das transferências ali internas. Ou seja, quando houve uma transação ali da cópia do Nordeste para a cópia do Brasil, essa operação gerou receita de venda ou foi um mero trânsito entre empresas ali do mesmo grupo econômico, né? Ou entre filiais? Houve recolhimento de impostos, houve o diferimento, né? No caso de uma operação de venda, há o recolhimento. Se estamos falando de uma sistemática de drawback, de diferimento, de suspensão, isso seria o típico para essa situação de exportação. O lançamento contábil, os lançamentos contábeis, eles refletem essa história. Então, esse é também o terceiro procedimento de análise que o perito deve fazer. O quarto procedimento é a verificação da validação regulatória no caso da empresa que procedeu o quê? A exportação. Essa empresa, ela precisa estar devidamente o quê? Cadastrada, registrada dentro de quê? Dentro de todo o sistema de comércio exterior, né? Na secretaria, e hoje é departamento, né, de comércio exterior, verificar se ela está cadastrada como uma empresa comercial exportadora, tá? Se esse registro de exportador existir, a exportação por conta e ordem ou por transferência passa a ter uma certa força, mais validade, presunção de validade, derrubando o quê? A tese de eventual, né, irregularidade ali do sujeito exportador, tá? O assistente técnico, ele vai buscar produzir o quê? Um parecer que basicamente valide a operação, né? Mostrando ali o rastreamento, desde a entrada do insumo até ali a saída do produto acabado, e essa tem que ser ali as respostas aos quesitos. E a conclusão do parecer desse assistente técnico ele tem necessariamente que se basear ali, na verificação, né, da materialidade, ou seja, comprovar que de fato a exportação ocorreu, que o governo não sofreu nenhum prejuízo cambial ou fiscal, tá? O assistente técnico, ele vai buscar comprovar o quê? Que as empresas funcionam ali como uma unidade econômica única, tá? E vai demonstrar o quê? A ausência de dolo, ou seja, não houve tentativa de nacionalizar insumos sem o pagamento de impostos. Então, essa perícia feita pelo assistente técnico, ela vai ser fundamental para demonstrar que a cobrança fiscal, ela está baseada em quê? Está baseada em premissas equivocadas. É importante a gente perceber que nesse tipo de exame, a função do assistente técnico é muito relevante. Perceba, um processo de mais de 4 milhões de reais, um processo que envolve ali números que podem contar histórias diferentes de acordo com os rastros, a documentação que vai ser disponibilizada e que vai ser examinada pela perícia. E quando a perícia entra para contar essa história, ela vai contar a história do começo até o fim. Então, historiar toda essa situação vai ser fundamental para que o assistente técnico conduza o trabalho pericial. Então, reforço, a perícia tributária nesse tipo de situação, ela ganha um relevo enorme nessas ações de embargos à execução, né? E é importante que a gente perceba que perícia tributária em embargos à execução não é simplesmente pegar uma planilha ali de cálculo, fazer um copia e cola e pronto. Não, você precisa entender a legislação, entender o que é que diz ali as normas infralegais e você precisa se posicionar conduzindo o trabalho do perito judicial. E isso faz com que você consiga se posicionar e conduzir estrategicamente
toda a perícia que vai ser realizada pelo perito nomeado. E se você quer evoluir dentro da perícia, é fundamental que você clique no linkzinho que está aqui embaixo e se inscreva para receber as notificações e os avisos de todas essas aulas que acontecem todas as semanas. Na próxima semana mesmo, nós vamos trazer para você o que aqui? A análise de minutas, de laudos e de pareceres que poderiam ser perfeitamente utilizados nesse tipo de trabalho aqui. Então acompanhe as próximas aulas, porque atuar em processos milionários como esse pode te render honorários bastante interessantes. Então clica aqui, deixa o teu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê na próxima aula, beleza?